que bom que a gente conseguiu esse momento para conversar. A Gabriele queria conversar pessoalmente com você, porque a gente teve a conclusão do seu processo de estudos, tá? Então, a gente submeteu o seu processo ali no início de outubro, né? Logo que você efetivamente chegou em Madrid, então a gente submeteu o processo frente à imigração de Madrid. E apesar da demora, né, dos longos 4 meses que levou, a gente teve a resolução e a resolução positiva, tá? Então, parabéns inicialmente, muito feliz de te dar essa notícia, né? Muito feliz mesmo, assim, então pode ficar tranquila a partir de agora. Eu sei que a gente fica muito ansiosa aguardando por essa resposta, então a partir de hoje você já pode ficar mais relaxada quanto a isso. Muito obrigada de coração, porque eu estava nos nervos. Sim, com certeza, não, a gente entende, porque a gente aqui também fica ansioso, né? Ainda mais com essa demora da Estrangeria de Madrid que tá acontecendo, é uma realidade, né? Então a gente fica aqui ansiosas pela resposta. Mas ontem mesmo, então, quando você recebeu aquela pré-notificação, significa que teve a resolução e chegou para nós. Então, foi a resolução favorável, tá? Agora eu queria alinhar com você os próximos passos, né? Que vão ser para finalizar mesmo o processo. Então, a questão mais difícil, mais burocrática já foi. Agora mesmo é a finalização do processo, tá? Então, eu vou te enviar primeiro o documento oficial da resolução do processo, tá? Que é o documento de respaldo quanto à sua estadia como estudante aqui, né? Então, você vai encontrar as principais informações do processo em si, que foi concedido, o seu número de NIE, né, que já vai estar ativo, que é aquele número de identificação como estrangeira, que você vai utilizar para qualquer questão que solicitado, né? E também vai ter a questão da vigência da sua autorização, que já ficou para até o final, que seria no meio ali de julho de 2026, né? Então, ficou efetivamente até o final ali, né, do período que você veio realizar. Aí, então, esse documento é muito importante para o seu respaldo principal. E aí, a gente vai seguir com a finalização do documento que a gente chama de TIE, né? Não sei se você lembra que a gente começou a conversar sobre, que é a tarjeta de identificação do estrangeiro, né? Então, é basicamente o documento físico onde vai vir as informações principais, né, como estudante. Então, o seu número de NIE, a validade, o seu endereço, tudo isso num documento físico, tá? Então, como vai funcionar esse processo? Ele é através da Polícia Nacional, né? Então, eu vou ter que cuidar do seu agendamento para você ir até a polícia, tá? E aí, nesse dia, você vai levar alguns documentos básicos. Então, formulário que eu vou preencher por aqui, essa resolução que você teve do governo, seu empadronamento, tudo isso, tá? Que eu vou te deixar também por e-mail especificado. E aí no dia você leva tudo isso, dá entrada nesse documento, só que você ainda não sai de lá com a tarjeta final. Então tem que esperar cerca de 30 dias para eles, né, confeccionarem. E aí a gente agenda novamente para você retirar seu documento final, tá? Mas por enquanto, só reforçando, né, essa resolução que você vai receber por e-mail já é, né, o seu favorável, já é indicação de que você tá legal já como estudante aqui. Inclusive tem a validade que vem desde outubro, que seria o início do seu curso. Então, quando você ver a vigência, fica, né, desde outubro até ali julho de 2026. Tá bom, perfeito. Tá bom? Então tá bom. Aí eu queria entender com você alguma dúvida sobre esse documento, alguma dúvida sobre o processo como um todo? Então, na verdade, eu tenho uma dúvida. O meu visto, ele me permite estudar, claro, mas ele me permite, por exemplo, realizar práticas relacionadas a meus estudos? Práticas e também até mesmo um contrato de trabalho de até 30 horas. Então, sendo de 30 horas, dá para você conciliar com os estudos, né? Então, o seu curso, por ser superior, você pode até ler na resolução, tem uma frase indicando exatamente isso, de que ela está relacionada à autorização de estudos e trabalho. Aí eles especificam práticas extra ou intracurriculares e a questão do trabalho por conta ajena, que seria um contrato de trabalho até 30 horas. Então, quando você emitir também a tarjeta, vai estar lá descrito autorização, estudos e trabalho.
porque aí fica mais claro até do empregador, né, verificar através do seu documento que você tem essa permissão para contratar. Ai, tá, maravilha. Ontem, quando eu recebi aquela notificação, eu fiquei feito um bichinho assim, tipo assim, ai, será que você vai dizer o que é? Mas eu sou certa, entendeu? Não, a gente fica e todo mundo tenta acessar, né? Então, igual você falou, mas eu não tô conseguindo acessar, porque como a gente que aplicou o processo, a gente que tem essa liberação de acesso, mas assim, é super compreensível, né? A gente fica, ainda mais que a gente só conseguiu falar hoje, porque foi no final do dia de ontem e tudo, então a gente fica assim. Mas o importante é que deu tudo certo. A gente aqui também está muito, muito, muito feliz que tenha dado certo. Então eu agradeço a confiança em nós, principalmente em mim aqui para te apoiar junto ao processo. Também agradeço o comprometimento que desde o início, desde o Brasil que a gente começou a conversar, você super foi comprometida e organizada. Então só agradeço mesmo e fico feliz por você. Obrigada, de coração mesmo. Então tá bom, Gabriele. Muito obrigada. Eu vou te mandar hoje mesmo tudo isso por e-mail. Aí você lê com calma. Se ficar alguma questão, a gente volta a se falar. E aí, do agendamento da tarjeta, só para você saber, a agenda de Madrid é um pouco complexa. Então, não é todo dia que ela tá aberta, né? Então, hoje mesmo ela não abriu, mas eu vou olhar novamente para ver se eu já consigo. Mas se eu não conseguir ainda hoje, eu já deixo no radar. E aí, assim que eu conseguir o agendamento, eu volto em contato com você para já te dar essa data. Tá bom? Perfeito, maravilha. Então, Muito tá obrigada. bom. Obrigada, Gabriele. Tchau, tenha um bom dia. Tchau, um bom dia, até mais. Tchau, até.